Boa noite, gente. Tudo bom? Bem-vindos à live do Ivone Pereira. Estamos aqui hoje para estudar o Evangelho com vocês. Agora que iniciou. Boa noite mais uma vez. Eu sou o Diogo, sou trabalhador do Ivone Pereira. Essa aqui é minha esposa Renata. E esse aqui é Francisco, que está na barriga dela, que é nosso filhinho, que é um futuro trabalhador da casa também. Sejam bem-vindos à live do Ivone Pereira. Hoje nós vamos estudar, vamos seguir o roteiro, né? Nós faremos a prece inicial, depois nós vamos estudar alguns capítulos alguns temas do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma leitura que nós separamos especialmente para o tema de hoje, né? Que faz todo sentido. A gente pede, lembrando vocês, principalmente as pessoas que estão em tratamento, não esquecerem da água, tá? Água do ladinho aqui, água fluidificada, tá? Aconselhamos que nos concentremos, quem tiver alguma dúvida, se a gente souber, a gente vai tentar ajudar a responder, tá? E sejam todos bem-vindos, que podemos compartilhar essa boa nova com vocês. Então, inicialmente, nós vamos fazer a oração para que possamos harmonizar o ambiente, harmonizar nossas mentes e podermos entrar no Evangelho de coração aberto para o entendimento, tá bom? Então peço a todos vocês... Explica como que vai... Tá. Peço a todos vocês, quem quiser, que feche os olhos, que eleve o pensamento a Jesus, ao nosso divino mestre e amigo, Cristo planetário, que volte o seu olhar a todos nós que estamos aqui agora, distantes fisicamente, mas espiritualmente bem pertinho do outro, com o mesmo objetivo de estudo do Evangelho do Cristo, que nada mais é do que o Código de Ética Universal. Pedimos que os bons espíritos nos visitem, nos harmonizem os nossos lares, façam com que possamos absorver os conhecimentos de hoje, que possamos colocá-los não só na teoria, mas principalmente nas práticas do dia a dia. Que possamos receber a luz divina de Jesus, deixar acesos os nossos lares e que ela nunca mais se apague, que ela sirva de caminho para todos aqueles que nos buscam e para nós principalmente. Que a paz de Jesus seja a paz de todos vocês, que assim seja. Que assim seja. Se tiver o áudio ruim, alguém puder falar alguma coisa, tá? Então vamos ao seguinte, hoje vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho. O tema é Bem-aventurados os aflitos, os temas 11, 12 e 13. Os quesitos 11, 12 e 13, tá? É um tema muito importante que fala sobre o esquecimento do passado, tá? É algo que muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? E isso é um tema que nós vamos tentar abordar num tempo bem curto, mas vamos tentar deixar o mais claro possível. Então ele diz assim: é sem razão que se aponta o fato de o Espiritismo não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação das relações sociais. O que isso quer dizer? Nós, como todos sabem, nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Então aqui ainda o mal prevalece. Então nós estamos aqui para reparar faltas do passado. Temos, vamos dizer assim, o entrelaçamento com os nossos entes queridos, nossos entes familiares, nossos amigos, né? Que vem de muitas existências.
Então, por que é importante o esquecimento do passado? Justamente porque se nós relembrássemos o que nós fizemos com essas pessoas, ou o que elas fizeram conosco, isso traria um prejuízo muito grande para nosso discernimento atual. Que a gente está sempre entrelaçado, né, com Exatamente. as pessoas. Sempre entrelaçado. Principalmente o núcleo familiar, né, as pessoas que convivem conosco, nossas mães, nossos pais, nossos maridos, namorados, né? Então, todas essas pessoas, filhos também, a gente tem uma conexão com eles que não é de hoje, né? Exatamente. O nosso querido Chico Xavier já dizia que a gente não tem um olhar que se troque com outra pessoa que não tenha relação com o passado, né? Então, Deus é tão bom que, para facilitar a nossa jornada terrena e os embates diários que a gente tem que ter, geralmente numa situação conflituosa com alguém, um familiar, um ente querido, nessas situações, se a gente já soubesse, né, no nosso nível de consciência, o quanto a gente já batalhou com essas pessoas, o quanto sofremos por causa dela, ou o quanto fizemos sofrer, nós não teríamos condições de aproveitar as experiências dessa encarnação sem colocar o peso de sentimentos negativos, como a raiva. Por exemplo, na minha relação com ele, se eu tivesse acesso, vamos supor, que houve traições, né, que ele me magoou, que ele fez, o que ele aconteceu, eu não conseguiria viver do lado dele confortável, sabendo que ele fez isso comigo. Então, esse véu do esquecimento é justamente uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa agir de acordo com a nossa bagagem espiritual, o nosso conhecimento, porque a nossa bagagem, ela fica no nosso inconsciente. A gente vai usar, né, aquilo que a gente tem de melhor, mas sem o peso, né, dos sentimentos inferiores que nos trazem essas lembranças. Exatamente. É isso mesmo. A pessoa, se eu me lembro que meu filho foi meu assassino na vida passada, e aí? E seria muito mais difícil a nossa relação. Então, mais ou menos isso que... E é por isso que no núcleo familiar existem as maiores batalhas. Exatamente. É o que ele diz aqui no próximo parágrafo. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, como a Renata falou, a fim de reparar o mal que ele tenha feito. Se reconhecesse nelas o que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Exatamente isso que ela falou. Então, o véu do esquecimento é algo muito benéfico para o espírito. Nós somos muito imperfeitos, então nós precisamos dessa ferramenta divina para que possamos trilhar, né, esse caminho, sempre pensando em amar, né, e não odiar, porque isso que iria acontecer se nós relembrássemos muitas coisas que nós fizemos ou que passamos. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. O que nos é suficiente? A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos, que é justamente o esquecimento, o sentimento. E também o sentimento ruim, né, que a gente ficaria se soubesse dessas situações. Aí nós costumamos dizer, né, Deus está dentro de nós. Então, como é que Deus está dentro de nós? Como? Através da nossa voz da consciência. Esse código de ética universal, ele está dentro de nós, entendeu? Então, dessa forma que Deus nos habita nos nossos corações. Então, dessa forma nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Isso inevitavelmente. Então, isso é muito importante. A Camila lá da Austrália. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Não existe injustiças. É muito pesado nós falarmos isso, mas não existe injustiças. Para quem acredita que Deus é soberanamente bom e justo, como diz Allan Kardec, como diz os espíritos Allan Kardec, né? A causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema,
Então, por que queria uma pessoa passar por uma situação injustamente? Então, isso é a verdadeira fé. Você sofrer, o bem sofrer, vamos dizer assim. Você sabendo que aquilo é para o seu bem. Como o próprio capítulo diz, né? Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque os aflitos estão lapidando a sua alma. A dor está lapidando a sua alma, como diz o Fernando Noto, né? Que eu nunca me esqueci dessa frase. A dor é o buril que lapida a alma. Né? É uma das frases mais bonitas também que eu já escutei. E, assim, uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar, geralmente em alguns atendimentos que eu faço, né, ou até conversando mesmo com amigos, a gente se depara com a necessidade de aconselhá-los por algum tipo de sofrimento que eles estão passando. E, geralmente, quando a gente passa por sofrimentos em que a outra pessoa, né, nos faz sofrer por um comportamento, por um ato, como eu costumo dizer, a minha amiga espiritual Aya, ela sempre diz que por trás de um comportamento estranho sempre existe uma boa razão. E se a gente está sofrendo hoje, estamos tendo as vítimas hoje, provavelmente é porque nós fomos causadores disso. Renata, é olho por olho, dente por dente? Não. É causa e efeito, né? Então, nós somos responsáveis por todos os nossos atos, não só dessa vida, mas também da vida anterior. Então, se nós formos olhar, né, exatamente todas as correspondências da nossa vida anterior com esta daqui, nós vamos ter a sensação de que não há injustiça, né? Exato. Por isso que a gente diz que Deus é tão bom que Ele não poderia fazer um mundo de injustiças. Então, por exemplo, se hoje a esposa sofre as agruras de um casamento infeliz, em que o homem a maltrata, né? Expõe ela, a expõe aos perigos da agressão, tanto física quanto espiritual. Obviamente enxergaremos essa pessoa como uma vítima hoje, mas certamente essa pessoa está sofrendo os efeitos de uma causa que outrora, né? Ou seja, em outras vidas, ou até mesmo nessa existência, ela deu a causa, né? Então não existe injustiça, não existe efeito sem causa. Exato, exatamente. Ela fala bem, né? Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido nenhum traço deixará. Ou seja, nós sabemos, na verdade, por isso que na doutrina espírita, os palestrantes, nos centros espíritas, sempre se fala reforma íntima, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Isso é uma grande ferramenta ao nosso favor, porque você consegue, através do seu autoconhecimento, detectar suas tendências que você já traz de outras existências. E essa existência atual é justamente você combater isso, né? Você abraçar essas tendências e tentar modificá-las. Vamos dizer assim. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Aquilo que nós falamos, a voz da consciência nos diz o que é certo e o que é errado, né? Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. À volta à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Na verdade, isso... Tá normal? Isso, na verdade, nem sempre é dessa forma, né? Nós sabemos que alguns espíritos não têm a capacidade, mesmo na erraticidade, ou seja, mesmo no mundo espiritual, eles não têm a capacidade de acessar as suas vidas anteriores. Ele pode acessar 1, 2, 3, mas, por exemplo, na 10ª, ele não tem equilíbrio suficiente para isso. Então não é uma regra. Toda vez que você vai para a erraticidade, você já sabe de tudo da vida passada. Não, não é bem assim, tá? Mas é bem mais fácil você relembrar e você ter muito mais segurança lá. E também tem o fato de que algumas pessoas na atualidade têm lembranças de suas vidas passadas, né? Isso é importante. E assim, eu costumo dizer que é até uma tristeza você não ser beneficiado pelo véu do esquecimento, porque imaginem só, né? Você lembra de, por exemplo,
um filho que você abandonou, né? Então aquilo fica na sua cabeça nessa vida atual e é uma coisa que não é com todo mundo que você pode compartilhar, né? Imagina você falando com seu amigo, poxa, tô me sentindo tão triste de me lembrar do filho que eu abandonei na vida passada. Que então, morreu assim, com fome, morreu abandonado. Então, existem pessoas também que, infelizmente ou felizmente, né, não são abençoadas com o véu do esquecimento. Da mesma forma que, lá do outro lado, na erraticidade, como disse o meu marido amado, não tem a capacidade de alcançar todas as suas existências. Eu não quero saber de nada. Eu quero só viver a vida atual. E pagar os meus débitos. Então, essa volta ao mundo espiritual, vamos dizer assim, que alguns espíritos têm essa lembrança. Ele diz, trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes de sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, das quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Muitas vezes, alguns sonhos, eles são nada mais do que lembranças de outras existências, né? E que aquilo fica no nosso inconsciente. O que acontece? Muitos já ouviram falar no perispírito, né? Que é o nosso corpo fluídico, vamos dizer assim, que é o nosso corpo sutil, que é o que serve vamos dizer assim, que dá subsídio para que o espírito se manifeste. Então, esse corpo perispiritual, nele está gravado todas as nossas existências, desde nossa criação, quando fomos criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento de nada. Então, esse perispírito, ele serve como um grande HD, vamos dizer assim, um grande HD de memória, que os espíritos superiores a nós, eles conseguem acessar facilmente, né? Então, nossa vida está completamente exposta aos espíritos mais evoluídos que nós. Eles têm acesso a isso. E nós também temos acesso a isso. Só que no momento certo, tá? Por que no momento certo? Porque muitas coisas não são úteis que nós nos lembremos. Porque vai causar transtornos, vai causar desequilíbrio. Tudo que sai da linha reta causa desequilíbrio, vamos dizer assim. Então, somente vamos lembrar do que for útil. O que é inútil, vamos esquecer. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Não. O próximo tema aqui é motivo de resignação, ou seja, é algo muito importante. Inclusive, fala um pouco do que foi falado no evangelho passado, que as meninas falaram, né? Daquele gráfico maravilhoso que a Fernanda expôs pra gente. O marido dela que fez, né? Foi ele que fez, o Ricardo. Fala motivos da resignação, do bem sofrer, vamos dizer assim, né? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, que Jesus falou, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. O que é aquilo que a gente falou anteriormente. Você ter fé de que aquilo é necessário, de que aquilo vai ser bom para você. Muitos dizem que espírita faz apologia ao sofrimento, mas não é isso. O espírita, ele entende o sofrimento, tá? E você entender o sofrimento, você gera uma forma de aceitá-lo, assim, muito mais fácil, né? Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes, por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Ou seja, nós fizemos muitas bobagens no passado, então nós temos a chance de repará-las bem pouquinho por pouquinho em cada existência. Parcelado. Parcelado, como diz Chico Xavier, né?
Então isso é um benefício muito grande para a gente, né? Você ter a noção de que você está reparando e está se purificando, vamos dizer assim. Está se tornando um ser melhor. Está expurgando aquilo de errado que tem dentro de você. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Essa analogia que ele vai fazer aqui no próximo parágrafo é muito interessante. Ele diz assim, ó: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e aqui o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Ou seja, é mais ou menos isso que acontece com a gente na lei divina, né? Então nós temos um débito muito grande, e se nós cumprimos um pedacinho desse débito, nós superamos ele, né? Imagina, você está devendo R$100, se você pagar R$1, acabou sua dívida, como ele falou, na 100ª parte, né? Então isso é um consolo muito grande para a gente, porque Deus é a bondade infinita, né? Ele não quer que você sofra, né? Isso tudo é aprendizado, é recuperar, é como se fosse repassar pela série novamente, né? A série vamos dizer assim, da escola da vida. Quer falar alguma coisa? Não? Pode falar. Não, tá. Qual o devedor que não ficaria feliz mesmo passando por privações para se livrar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Então isso é muito bom, muito consolador. Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Com certeza. Então por isso que o sofrimento tem que ser agradecido a Deus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar passando por isso agora, né? Por me dar força para superar, e que eu possa cumprir a minha palavra com que eu vim designado nessa vida, né? Nós sabemos que muitas vezes nós pedimos para passar por aquele sofrimento, pela nossa consciência mesmo. Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas, e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, torna maior o tempo para sua libertação, ou seja, o mal sofrer, né? É o sofrimento sem resignação, com revoltado contra Deus, contra o mundo. Isso acaba... É a pessoa que acha que está sendo injusto, né? Ou seja, por estar passando por um sofrimento e acha que não merecia aquilo, né? Não, por mais que tenha a consciência de que Deus é infinitamente bom e justo, quando está passando pela situação, não consegue compreender que aquilo realmente era o melhor para ela, entendeu? De alguma sorte, ninguém gosta de sofrer, mas você passar pelo sofrimento resignado não é que vai deixar de doer, né? Você sente, obviamente que sente, mas a consciência de que aquilo ali, né, você tá passando para expurgar de dentro de você sentimentos ruins que ficaram acumulados pelos maus atos praticados anteriormente, nessa vida ou na passada, e com a certeza também de que você tá recebendo da espiritualidade, dos seus amigos espirituais, dos anjos da guarda, né, como a gente conhece por esse nome. Então, assim, a gente sempre vai ser amparado nas nossas maiores dificuldades. E a gente, às vezes, nem tem consciência do quanto as nossas dores e os nossos sofrimentos são amenizados, né? Pela ajuda dos amigos espirituais. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? Porque não é todo mundo que vê os seus amigos espirituais. Mas todos nós temos esse acesso. E Deus nunca deixa a gente desamparado, né? Ele é maravilhoso. Nunca, nunca. Nunca estamos sozinhos, nunca. Nem na felicidade, nem na tristeza. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que seja ela, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida
que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre como se a um credor que nos cobra pagássemos alguma parcela e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não me revolto contra Deus, né? Eu aceito a vontade de Deus. Mas obviamente que não é como a gente pensa, simples se revoltar contra Deus, não é simplesmente dizer, Deus, você fez errado, não. O simples fato de não aceitarmos os fatos como eles são, ou de nos julgarmos vítimas das situações, de acharmos que o outro não merece ser feliz porque nos fez sofrer, que o outro é que é o culpado, que nós somos as vítimas. Então, tudo isso significa você não aceitar, né? E se revoltar contra os desígnios, né? Porque a partir do momento que alguma coisa acontece na sua vida sem que tenha, digamos assim, nessa existência, a interferência da sua vontade direta, quem foi que escolheu para você, né? Então, assim, obviamente que nossos atos, eles têm as consequências, né, que advêm do próprio desenrolar das nossas escolhas. Mas nada acontece sem a permissão divina, né? E se fosse para o nosso mal, com certeza Deus não deixaria. Então, com toda certeza absoluta, o que nos acontece é para o nosso bem, longe às vezes da nossa compreensão. Renata, é muito fácil falar, né? Quando tá na pele. Não, mas eu, por experiência própria, já passei por situações de sofrimento em que doeu, mas me confortava saber que aquele caminho foi um caminho que foi escolhido por Deus, não por mim. Exatamente isso. Então, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Significa oportunidade, uma bênção. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgam felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos. Ele dirá, a ti nada cabe, pois já recebeste o teu salário na terra. Vai e recomeça a sua tarefa. Ou seja, vai e recomeça a sua tarefa. Uma nova oportunidade. Quantas forem necessárias nós teremos. Para finalizar o tema 13, né, que é o finalzinho, o último parágrafo. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena, como Renata acabou de falar, né? Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. É o que uma vez eu não sei quem foi que falou, foi uma psicografia que falou que a vida da gente atual, essa existência, é como se fosse apenas uma nota. Foi a Aya que falou, né? E acredita que eu me lembrei, na hora que ele estava lendo disso, eu me lembrei disso. A Aya de pensamento. É a minha amiga espiritual. E ela disse que essa existência é só uma nota da música inteira, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem essa consciência, né, da grandiosidade que é, né? Algo infinito. Então, é algo infinito. Então, o que significa 90, 80 anos para o infinito? Não é nada. Então, isso é muito consolador, né? A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que fazem avançar. Ou seja, serão consolados. Bem-aventurados, os aflitos serão consolados. Esse é o consolo, saber que você conseguiu superar a si mesmo. Ao contrário, para aqueles que só valorizam a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. Eu não consigo imaginar, achar que apenas isso é a existência, apenas isso que nós estamos vivendo é a existência e acabou. Então eu acho que é um sofrimento muito grande quem pensa assim.
né? Porque a pessoa está carregando o mundo nas costas, né? Então é uma carga muito pesada. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar os dos outros, e atenue a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então a vida espiritual ela é uma vida infinita, né? E essas passagens aqui pela Terra são apenas experiências que vão engrandecer o nosso espírito, né? E essas passagens são 1 segundo na eternidade, né? Então que isso possa nos dar coragem para todos nós, né? Principalmente no momento atual, né? Do que nós passamos, né? Da questão da pandemia. Nós vamos superar isso é algo temporário, e isso é uma prova do mundo de regeneração que está já na reta final, né? Isso vai trazer muitos benefícios para o mundo, eu tenho certeza. E agora a gente vai passar para a leitura, né? Tem uma leitura muito interessante que nós separamos aqui. Deixa eu mostrar aqui o livro. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele é de um juiz de direito, né? O nome dele é José Carlos de Luca. A gente é fã, né, dos livros dele de mensagem, e a gente escolheu uma mensagem bem especial para fazer a leitura hoje. O capítulo é bem curto, né? A gente vai fazer a leitura dele e depois vamos discutir um pouquinho antes de fazer a nossa prece final e dar os avisos da Casa Espírita, tá bom? Quem vai fazer essa leitura sou eu agora, né? Com a ajuda do meu amado marido. E eu espero que vocês gostem, né? Esse livro, quem quiser depois perguntar até outros livros desse mesmo autor, gente, ele é sensacional, tá bom? O capítulo que a gente escolheu tem até a ver, né, com o tema. É isso. Que é a sabedoria do bem viver. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Victor Frankl, né? Essa frase foi tirada do site O Pensador, né? E colocado aqui pelo autor. Então vamos começar aqui com o que o autor fala. Não é um livro psicografado, é um livro que ele mesmo escreveu. Obviamente, né, inspirado pelos espíritos de luz, porque o conteúdo é fantástico. Todos nós passamos por 3 espécies de situação na vida: as boas, as ruins e as que não podem ser modificadas. Precisamos ter sabedoria para viver cada uma dessas experiências, tirando o ensinamento e proveito que elas nos propiciam. E o psiquiatra Victor Frankl, que escreveu aquela frase, nos ajuda a entender isso muito bem. Nas situações boas, ele nos recomenda desfrutá-las. Parece óbvio o conselho, mas não é. Nem sempre nos damos conta de que estamos passando por um momento bom na vida, porque invariavelmente não costumamos perceber as pequenas felicidades que nos visitam todos os dias. E como isso é verdade, né, gente? No dizer de Leila Ferreira, na vida real, o que existe é uma felicidade homeopática, distribuída em contas-gotas. Um pôr do sol aqui, um beijo ali, uma xícara de café recém-coado, um livro que a gente não consegue fechar, um homem que nos faz sonhar, uma amiga que nos faz rir. Desatentos para essas felicidades, pequenas felicidades, ficamos à espera daquela felicidade superlativa, apoteótica, típica dos contos de fadas, e nos julgamos infelizes enquanto esses grandes acontecimentos não aparecem, se é que virão um dia.
Estejamos atentos aos bons momentos da nossa existência, sabendo que quase sempre eles estão disfarçados nas pequenas coisas do cotidiano e muitas vezes entremeados com outros momentos desagradáveis. No meio de uma tempestade de problemas, você pode fazer uma pausa para tomar um café, conversar com um amigo, lembrar-se das coisas que vão bem na sua vida, saber que tem um lar para voltar, uma cama para dormir, alguém para abraçar, uma esperança para viver, né? Perfeito. Quando a situação for ruim, transforme-a. Eis a proposta. Né? Eis a proposta de Frank. Nós viemos a este mundo não apenas para desfrutar um paraíso, mas, sobretudo, para construí-lo. Na Terra temos muitos problemas pessoais e coletivos e Deus deu a cada um de nós a missão de construir as soluções para as dificuldades que nos envolvem. As barreiras que surgem em nosso caminho nos estimulam a trabalhar mais, a estudar mais, a ter mais coragem, perseverança, criatividade e determinação. Enfim, nos tornamos pessoas melhores quando transformamos em ponte o que antes eram muros. E a constatação de termos virado a mesa, de termos mudado o placar desfavorável, de termos transformado o obstáculo em trampolim, é uma das sensações mais inebriantes da nossa vida. Perfeito. E quando a situação não puder ser transformada, a sabedoria está em nos transformarmos. Não vamos conseguir mudar uma pessoa, mas podemos mudar o jeito de lidar com ela. Se você tem uma pedra que não pode ser removida, pare de brigar com a pedra e aprenda a contorná-la. Você não pode evitar uma tempestade, mas pode abrir o guarda-chuva. Quando estivermos diante de uma situação intransponível, tenhamos a certeza de que Deus está querendo mudar alguma coisa na vida da gente. Então, essa mensagem, ela é maravilhosa, né? Ela nos traz o poder de transformar a nossa realidade. Porque é muito fácil a gente dizer, fulano fez alguma coisa pra mim, né? Ele é o culpado disso, é dele a culpa daquilo. Mas se a gente parar para raciocinar, a gente não pode mudar o outro, né? A gente só pode mudar a si mesmo. Então é muito mais fácil a gente arcar com as consequências, né, dos nossos próprios atos e avocar essa atividade de fazer alguma coisa pela situação do que deixar na mão dos outros, né? Então, eu aprendo muito, né, com essas leituras. A gente sempre faz as nossas leituras, entra em oração e pede, né, que Deus nos ajude a petrificar isso no nosso coração e também que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Porque é tudo muito bonito quando a gente está lendo, quando a gente está tendo aquela sensação gostosa da energia benfazeja, né, que vem da oração, de tudo. Mas num momento turbulento, né, por exemplo, eu trabalho com condomínios, imagina num momento de tumulto em assembleia, é muito difícil você manter a calma, né, principalmente quando há insultos, há chateações. Então a gente Esse é o momento de trabalhar, né? Isso, a gente precisa tirar essas situações como exemplos de treinarmos a nós mesmos, né? Para que a gente possa construir uma vida, como ele disse, a gente tem que transformar o mundo num lugar melhor, né? Através do nosso estudo, a gente leva, né? Eu e meu marido, a gente tem uma tática que cada um diz para o outro os erros, os defeitos. Obviamente que com carinho e respeito, né? Olha, você é uma pessoa assim, assada. E assim, às vezes é até difícil, a gente fica em negação primeiro. Não, eu não sou assim e tal. E aí a gente fala assim, então quando você fizer isso, eu vou te dar uma cutucada. E quando a gente começa a perceber que realmente temos aquele problema, já passa para um outro passo, que é a dificuldade de você poder domar aquilo, né? Ou seja, aí você já começa a perceber
e sabe que tem que transformar a sua forma de pensar, né, de agir, para poder superar aquela tendência. E quando a gente passa por uma situação que realmente não pode ser modificada, é como diz aqui, a gente tem que se resignar, né, a essa situação e tentar tirar o melhor proveito dela, né, sem lamúrias, sem reclamações e com a aceitação de que se não pode ser mudado, né, a gente precisa saber aproveitar o melhor que tiver da situação. Exatamente. Tenho certeza que todos nós, né, pedimos em oração para sermos uma pessoa melhor, uma pessoa cada vez melhor amanhã do que hoje. Thelma tá pedindo para mostrar o livro, ó. Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca. Gente, ele é o mesmo autor Alguém Me Tocou. de Alguém Me Tocou, que é um livro assim que a gente já teve uns 20 dele, porque a gente sempre dá pra alguém, né? Quando a gente ia, né? Porque agora a gente não tá indo mais fazer evangelho, né, no lar, na casa das pessoas, né? Que estão precisando. A gente sempre deixava lá o livro porque sentia que a pessoa melhoraria com ele. Inclusive, a gente chorou que nem criança no capítulo 1, né? O primeiro capítulo que a gente leu desse livro, a gente leu junto num momento muito tenso, turbulento da nossa vida, né? E assim, a gente chorou horrores, né? E foi maravilhoso. Bom, voltando aqui então só pra... o assunto. Olha, a capa é essa aqui, ó. Pensamentos que Ajudam. José Carlos de Luca. Depois eu vou mostrar, porque a gente não tem aqui o livro Alguém Me Tocou. Mas só entrar na internet e colocar José Carlos de Luca. Aí tem Pensamentos que Ajudam. E um outro livro que a gente indica também é o livro... E Bruno? É o livro Alguém Me Tocou. Oi, Bruno. Isso. Então, assim, a gente pede nas nossas orações, né, antes da gente encerrar, para se melhorar, para ser uma pessoa José melhor. Carlos de Luca. Então, só que a pessoa não pode se melhorar sem treino. Tudo é treinamento. Justamente. Tudo é treinamento. Então, se a gente pede para se melhorar, então a espiritualidade vai colocar situações na nossa vida para nos treinarmos. Até um dia a gente conseguir ficar expert naquele assunto. Então, essas dificuldades não irão mais aparecer, porque não precisa mais, nós já superamos. Então, pedis e obtereis. Não está pedindo para ser melhor? Então, segura a porrada que vai vir coisa, entendeu? Então... Por exemplo, se você pede, ó Senhor, dai-me paciência. Como é que você quer treinar a paciência se não forem colocadas na sua vida situações que vão fazer você treinar a paciência? Exatamente. Senhor, faz de mim uma pessoa melhor, que eu possa aprender a perdoar. Esse é o pedido pior, né? Porque aí vai aparecer situação na sua vida que você vai ter que perdoar. E para perdoar, você tem que ser magoado, né? Exatamente. E só nos magoam as pessoas que a gente ama, né? Ou, Senhor, que eu não seja rancoroso, né? Que eu não tenha inveja. Então, você só vai aprender as situações quando você passar por elas em exercício. Então, pedir e obterei, né? Buscar e acharei. Exatamente. Gente, nós vamos fazer a vibração final, tá? Mais uma vez, não esqueçam da água de vocês, principalmente quem está em tratamento. Durante a vibração, vai ser ministrado um passe coletivo em todos que estão assistindo, em especial nas pessoas que estão em tratamento, porque está tendo atendimento fraterno, tá? Não tenham dúvida de que vocês estão sendo atendidos. Tá? A equipe espiritual ela é muito grande, então ela vai conseguir, né, adentrar a casa de todos vocês. Então, eu peço a todos vocês, quem quiser, que se concentre neste momento, que fechem os seus olhos, que sintam a brisa divina de Jesus, estendendo as suas mãos luminosas em nossas direções, especialmente, Senhor, aqueles irmãozinhos que estão em tratamento nesta casa, que sintam a luz majestosa do Cristo, o Cristo planetário, nosso modelo e guia. Essa luz majestosa vai visitando a casa de cada um de nós, passando por cada cômodo, retirando todas as energias malsãs,
retirando todas as formas de pensamentos doentios, desconectando de nossas mentes os pensamentos maldosos, modificando as nossas más tendências, retirando do nosso derredor tudo aquilo que for inútil ao nosso progresso. Tudo isso vai ser substituído por energias cristalinas, energias azuladas, que preenchem o nosso ambiente, que preenchem os nossos corações, nos fazendo sentir neste momento uma felicidade plena e a certeza de que não estamos sozinhos. Todos somos irmãos, estamos juntos nesta batalha contra nós mesmos e vamos vencê-la. Não tenhamos dúvida disso. Pedimos também, Senhor Jesus, para todos aqueles irmãozinhos que se encontram em desespero, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que recebam o Teu amor, recebam o Teu consolo, recebam a Tua cura. Que tenham certeza de que isso é apenas temporário. Que todo medo, todo desespero, toda insegurança seja amenizada e que a fé possa brotar em seus corações na certeza de que tudo está sob controle e que é Jesus que está no leme desta grande nave que é nosso planeta Terra. Que as águas de todos nós sejam fluidificadas neste momento com a medicação certa, na dose certa para cada um de vocês. Que ao ingeri-la, elas possam exercer verdadeiras curas, trocando as moléculas malsãs por moléculas sãs, adentrando cada célula do seu corpo físico e do perispírito, magnetizando por completo o nosso ser, nos ajudando nesta grande caminhada, recarregando as nossas baterias, nos dando força moral para suportar as expiações e provas deste mundo. Divino Jesus, que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre conosco, não só agora. Tchau, gente. Não, tem que dar os avisos. Os avisos, desculpa. Gente, agora, antes de encerrar mesmo, a gente tem alguns avisos, né, do Centro Espírita para dar. Eu vi que a Simone até perguntou, né, quando que vai ter live de novo. Então, como os trabalhos da Casa Espírita estão suspensos, né, pessoalmente, eles estão acontecendo de maneira virtual, né, durante o período de isolamento. Por exemplo, os tratamentos espirituais, eles acontecem virtualmente às quartas e sábados, depois desse estudo do Evangelho, né? Quem finalizar as 4 semanas vai poder realizar o atendimento fraterno virtual. Aí tem pelos canais Google Meet, que é um aplicativo de comunicação via vídeo, que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. Então, as pessoas que desejarem fazer o tratamento espiritual na nossa casa, né? As orientações para a realização do atendimento fraterno estão no site do Ivone Pereira. O site é www.iap.org.br. Aí a pessoa vai lá na aba... Ei, Vilela! A pessoa vai na aba Atendimento Fraterno Virtual e clica lá no link que está indicado. Aí precisa preencher o formuláriozinho que alguém do Centro Espírita vai entrar em contato com você. Ó, Itamara botou aí, ó, iap.org.br. Ótimo. O horário da inscrição, ou seja, para você se inscrever no atendimento fraterno, é de 17h30 às 19h30, tá? Às quartas, e dia de sábado é 16h30 às 17h30. Thelma. Amo de paixão esse casal. Beijo, Thelminha. Os estudos estão ocorrendo por meio do Google Meet, a plataforma Zoom e outros via live no Instagram, como esse que a gente está fazendo hoje, né? Então, quem tiver interesse em participar dos estudos, que ainda não tiver nos grupos de WhatsApp, entrar em contato também com o Centro Espírita, tá bom? Os contatos vocês encontram aí na página do Centro Espírita no Instagram.
Gente, eu queria agradecer de coração a oportunidade de participar aqui dessa live com vocês. Eu e meu marido amado. E Francisco, rapaz. E Francisco, Francisquinho tá aqui, ó, mexendo, dançando lambada. Dançando aqui. Agradecer a Deus, né, por termos encontrado, né, essa família do Ivone Pereira. Os trabalhadores, que são pessoas que eu amo, né? Também. Os amigos que a gente convidou para assistir a live, que compareceram, né? Tem até uma amiga minha lá da Austrália que tá assistindo a nossa live hoje. A Simone, Meu né? irmão, Bruno. O Bruno, irmão de Diogo. Tio sobrinho tá aqui, ó. Tio sobrinho. Cíntia, ali. Então tem muita gente aqui conosco hoje e a gente tá muito feliz de estar participando desse estudo. Eu espero que nas próximas quartas, né, a gente também possa ouvir e ver a live dos nossos outros colegas trabalhadores, prestigiá-los também, assim como estamos sendo prestigiados. Um beijo bem grande. E se eu pudesse dar um conselho hoje, finalizando o nosso evangelho, é que a gente possa ser feliz, né, com aquilo que a gente tem e tentar encontrar a nossa felicidade através da felicidade do outro, né? Vamos construir um mundo melhor, começando por nós. A gente precisa ser uma pessoa melhor, né? Ou seja, vamos tentar nos esforçar para construir um ser humano melhor para esse universo. Antes do planeta se regenerar, nós temos que nos regenerar. É né? verdade. O planeta reflete aquilo que quem habita nele. Então, né? Vocês gostaram? Eu espero que sim, viu? Um beijo bem grande. Tchau, gente. Tchau, muito gente. obrigado, Fiquem viu? com Deus e até a próxima, viu? Tchau. Beijo. Encerrar.